Questão de segurança, com o especialista Marlon Luz. Oferecimento, Casa do Pescador, 64 3631 2063. Júnior Veículos, 64 3636 3315. A confiança de sempre. GS Construtora, segurança, conforto e elegância. Se surpreenda, 64 99611 2006. Para falarmos de segurança no campo e falando da segurança no campo, em relação à compra de gado, qual é a orientação? Boa tarde, Marlon. Boa tarde, Fabélia, todos os espectadores aí do Sucesso do Campo. A aquisição de bovinos, sobretudo, né, sempre tem que ser também um momento de preocupação, atenção por parte do produtor rural, né? Saber sempre a procedência desses animais adquiridos, cuidado inclusive nos leilões, né, que são realizados. Muitas das vezes o organizador daquele leilão também às vezes passa despercebido em algumas questões, mas é saber a procedência desse animal, quem é o vendedor, né, possíveis marcações recentes desse animal e muitas vezes sobreposta a uma marcação anterior indica que evidencia aí indícios de que esse animal pode ser produto de furto ou roubo. A desproporção também entre o valor de mercado dos animais e o valor oferecido ou ofertado, né? Então o produtor muitas das vezes pode incorrer inclusive num crime de receptação culposa, né? Então essa desproporção entre o valor de mercado e da aquisição e essa negligência dele em verificar essa origem do animal, a própria dúvida quanto a esse vendedor, né, a procedência desse vendedor pode ocasionar aí a responsabilização desse produtor pelo crime de receptação culposa. Além da perda financeira, né, vai haver a apreensão desses animais. E um processo ainda. Exatamente, então o produtor tem que ter muita cautela, muito cuidado, né? Também o transporte noturno, às vezes, desses animais, né? O recebimento, a entrega desses animais no período noturno, né? Então, o que não é normal de uma propriedade rural receber os animais ali no período noturno, o manejo até fica difícil, mas é uma estratégia, às vezes, dos vendedores, né? Desses autores desses furtos ou roubo de animais. Então, eles vão fazer o roubo ou furto, às vezes, à noite, fazer o transporte, né, de madrugada desses animais e a própria entrega ali ofertando a esses produtores com uma conversa, às vezes, desconecta da realidade. Também o produtor deve estar bem desconfiado aí nessa situação. Recebendo os animais, ele tem que fazer ali dentro... aliás, tem que ser uma razão muito justa para que esses animais não cheguem dentro de um horário, vamos dizer assim, comercial. É normal do manejo, né, dos animais, né? O manejo do animal ali num curral, a própria chegada na propriedade, né, num período noturno é incomum. Né? Então pode indicar aí, pode apontar indícios que esses animais sejam de procedência duvidosa, até para a verificação dessa marcação desses animais e a sobreposição dessa marcação ou até mesmo uma marcação recente, né? O que justifica muitas vezes ele marcar para essa revenda quase que imediata. E quais as sugestões para aqueles produtores que têm lá a propriedade, ele visita a cada 15 dias, às vezes não tem um caseiro, a propriedade fica lá, ele trabalha aqui na cidade, ele vai lá no final de semana? Alguns produtores, principalmente arrendatários, né, muitas das vezes não utilizam de um colaborador, né, de um caseiro ali na propriedade, o que sempre se mostra muito temerário, né? A propriedade tem um aspecto, às vezes, de abandono, da ausência de uma pessoa, de um colaborador, facilita não só a subtração, né, de animais, de bovinos, como também é um fator de incentivo, né, para essa prática delitiva. Mas também a presença desse caseiro e desse colaborador, o produtor deve estar sempre seguindo aquela máxima também de verificar a procedência, os antecedentes criminais dele, né? Todo meio, né? Todo tipo de atividade, né? A gente tem bons e maus funcionários, os servidores, então não é diferente na atividade rural, onde muitas das vezes um caseiro é o olheiro, né, para a prática aí do furto e do roubo,
Quando não, ele indica ali ou facilita ou até mesmo subtrai periodicamente uma quantidade mínima ali de semoventes de propriedade do produtor rural. Aí a gente falando dessa questão o abandono da propriedade. Pode ocorrer situações de simular um pedido de informação, o camarada entra para ele conferir. Assim como a gente tem na cidade aqueles que tocam campainha, a gente atende. Ele toca a campainha, não atendeu, opa, essa casa aqui tá desocupada. O que se indica, apesar que muitos produtores não gostam, porque cria uma dificuldade de acesso à sede da propriedade, é você ter ali a porteira de entrada, de acesso com cadeado, né? Então, quem tem acesso frequente tem uma cópia daquela chave, né? Então você dificulta o acesso ali, a chegada com veículos, né? Porque por mais confortável que o mata-burro seja, vai confortar também ao malandro, né? Exatamente. Então o acesso, quanto mais difícil esse acesso à sede da propriedade, a chegada à sede da propriedade e até obscura, vamos dizer assim, essa sede da propriedade, né? Nós temos usualmente, o produtor ele fixa em determinados pontos da estrada à beira das rodovias, um indicativo de propriedade. Inclusive, ele coloca o nome dele, né, como propriedade do fazendeiro fulano, ciclano. Isso deve ser evitado, né? Essa cultura deve ser mudada. O produtor, quando para chegar à sua propriedade, hoje nós temos encaminhamento de localização, né? Então não precisa muitas das vezes dessa placa Nós mais... temos ainda aquela marcação feita pela PM. Exatamente. Né? Então, assim, você tem todo um facilitador de localização, né, para pessoas que você tem um interesse que frequente a sua propriedade. Então, essa indicação dessas placas, muitas vezes facilita até alguns golpes em relação ao produtor, né? Ou seja, você sabe o nome da propriedade, você sabe o nome do produtor. Então, que está lá, Fazenda Santa Rita, proprietário Marlon Luz. Exatamente. Então, isso facilita a atividade de golpistas, né, e também de autores de furto e roubo que tem ali a indicação de uma sede de uma propriedade, às vezes de um fazendeiro até conhecido, né, na região, né, então que tem um patrimônio maior, né, então o produtor deve também ter esse cuidado quanto a essa indicação dessa propriedade e a facilidade de acesso à sede da fazenda. E quando a gente está tratando desta segurança, especialmente no que se trata dos bovinos, então a gente já falou da procedência, ali para não ter esse aspecto de abandono, tem animais ali na propriedade e às vezes o produtor nem sabe quantos animais tem ao certo. Esse é um problema do produtor que tem muitos bovinos, né? Então, às vezes o produtor tem mais de 1000 cabeças, né? Então, você tem estatística de que às vezes há uma reiteração ali, um furto reiterado de uma pequena quantidade. Então, mensalmente, 2 a 3 bovinos, né, ou até mais, são subtraídos daquele produtor e um colaborador ou outro fala que esse animal muitas vezes morreu, né? Então, há necessidade de uma contagem constante por parte do produtor, mesmo ele tendo uma grande quantidade de cabeças, né? Então ele tem que fazer uma estratégia para uma contagem periódica, né? Para ele ter uma média. A gente sabe que, obviamente, a morte de um animal ou outro é normal, né? Mas que o colaborador, inclusive, indica onde está a carcaça desse animal morto, né? Então, ou seja, demonstra uma atenção desse produtor. Até porque há um controle dentro da agrodefesa, há um controle sanitário para saber do que esse animal foi morto. Então, pedir para o gerente da propriedade, né? Se é uma fazenda maior, possivelmente tem um gerente, então que ele também fiscalize onde esse animal foi morto, onde está a carcaça desse animal, que demonstra o quê? Uma atenção maior do produtor. Esse produtor não é bobo, né? Então, às vezes, você tem um colaborador que às vezes furtou num período de 1 ano 100 cabeças, né, de um produtor que às vezes tem 10.000 cabeças, 5.000 cabeças. Então, essa verificação, essa contagem constante, periódica dos animais é muito importante por parte do produtor para que ele não seja vítima desse furto aí reiterado por parte, às vezes, do colaborador. E a contratação de fretes, de caminhões gaiola?
É um problema também, né, que facilita, às vezes, o comparecimento ali de criminosos à propriedade rural, né, tanto essa contratação do caminhão gaiola, ou também conhecido como caminhão boiadeiro. Alguns produtores eles já têm esses caminhões e outros não. Então, para quem não tem, evitar essa contratação na praça, né, que a gente chama. Muitas vezes está ali disponível em algumas regiões de frete. Então, pedir referência desse caminhão gaiola, né, desse motorista do caminhão gaiola. Então, se ele já trabalhou para alguém, se esse produtor que teve os serviços dele teve algum problema ou não, se a fazenda foi visitada depois indevidamente diante desse frete, porque também pode ser um olheiro ou também participar do furto ou do roubo da propriedade. Muitas das vezes o produtor tem uma cultura que não é muito adequada de manter os animais que ele vai vender no curral, né? Então ele mantém ali de um dia para outro, até 2 dias, né, esse animal, porque ele não quer fazer um manejo próximo ao transporte. Então isso também facilita. E muitas das vezes o responsável ali pelo transporte tem essa informação e comparece ou faz alguém comparecer naquela propriedade e fazer a subtração ali, o embarque indevido aí desses animais. Já está facilitado. Outro fator, só para complementar nesse aspecto, é que o produtor deve evitar a disponibilidade fácil ali dos próprios animais, ali, dos equinos, né, dos cavalos que ele usa para o manejo dos animais e os próprios arreios ali, ou celas para uso desses animais, né, porque muitas vezes os autores do furto, eles usam esses animais para tocar o gado. Levar esse gado até o curral e fazer um embarque indevido. Então, é um facilitador para o produtor estar ali com os animais próximos, né, os animais de manejo? Sim, mas que ele coloque num lugar, pelo menos mais distante ou reservado da propriedade, né, da sede da fazenda, e não deixar também essas celas e esses arreios aí também disponível para que dificulta esse manejo. Então, o produtor, o que ele puder dificultar a ação dos marginais, ele deve dificultar. Iluminação em volta da sede, ele deve colocar ou evitar? É importante, principalmente aquela presencial ou alguma sinalização também. Então, você tem sensores que indicam a presença e a aproximação de pessoas, né, através de alguns sinais sonoros. O produtor deve ter visibilidade da propriedade, né, no período noturno, né, a parte do curral também. Então, se tiver algum barulho estranho, né, até os animais dele perceberem ali, né, os cães. Então é também uma medida de segurança importante e que o produtor não custa ele colocar. Questão de segurança, com o especialista Marlon Luz. Oferecimento, Casa do Pescador, 64-3631-2063. Júnior Veículos, 64-3636-3315. A confiança de sempre. GS Construtora, segurança, conforto e elegância. Se surpreenda, 64-99611-2006.